Muito bom dia a todos. Quero saudar a todos vocês com a paz e a graça do nosso grande Deus. Sejam todos bem-vindos ao nosso encontro da madrugada com Deus. Hoje é 12 de janeiro de 2021, 4 horas da manhã e 5 minutinhos. Sejam todos muito bem-vindos. É uma alegria estarmos juntos em mais um encontro da madrugada com Deus. 2022, é verdade. Eu quero convidar aqui a minha irmã Concinha. Concinha, bom dia, Concinha. Abra seu áudio aí. Concinha, está me ouvindo? Sim, irmão. Muito bom dia, Concinha. Seja bem-vinda, viu? Em mais um encontro. Amém. A senhora disse que vai fazer uma cirurgia quando mesmo, irmã? Hoje eu estou indo lá no hospital já com a consulta com o anestesista e ele vai marcar a data. Eu creio que daqui para sexta-feira. Ok, minha irmã, vamos estar intercedendo para que o nosso Deus conduza, como tem conduzido a sua vida até então, para que essa cirurgia Amém. transcorra na mais perfeita paz e Amém, possamos minha irmã. celebrar com alegria a sua recuperação, viu? Amém. Eu quero convidá-la, irmã Concinha, a fazer uma oração de consagração, de abertura da jornada de hoje. Pode ser? Pode ser sim, meu irmão. Fique à vontade, viu? Tá certo. Oremos. Amantíssimo Deus, amantíssimo Pai, nesse exato momento, Senhor, eu te entrego este grupo da madrugada, Deus. Aqui se encontram homens e mulheres buscando o poder do Teu Espírito Santo. E neste Amém. momento, Senhor, te convido, ó Pai, para que o Senhor reine entre nós, ó Pai. Que o Senhor receba todas as orações, todos os cânticos, todas as palavras proferidas aqui, como um bálsamo suave nas tuas narinas, ó Deus. É em nome de Jesus que te suplicamos esta companhia, ó Pai. Amém. Amém, minha irmã. Obrigado, irmã Concinha. Deus continue abençoando ricamente a sua vida, viu? Amém, meu irmão. A partir desse momento estaremos fechando os áudios, tá bom? Apenas alguns amigos terão a oportunidade de participar, ok? Nós vamos louvar o nosso Deus nesse momento, vamos cantar um dos nossos hinos oficiais aqui, que cantamos todos os dias, né? Alguns deles, não dá para cantar todos, mas nós vamos estar louvando o Senhor com alegria nesse momento. Quero cantar com vocês esse hino aqui, irmãos, que é muito bonito. Não cantamos com frequência, é uma música do Inário Adventista. Vamos louvar o Senhor com alegria nesse momento. Neste mundo vil, salvou.
Vamos dar início da sequência, né, ao nosso tema, ao nosso estudo. Você, queridos, que queira dar sua contribuição, dar a sua participação aqui conosco, é só levantar sua mão virtual, tá bom? Que nós vamos estar abrindo o áudio para que você possa dar também a sua participação. Quero saudar aqui o pastor Edson, o pastor Robson, meu querido irmão João Rodrigues, saudar com carinho a nossa irmã Estela. Muito bom dia, Estela, seja bem-vinda, viu? Não suma não, criatura. Agora ela ficou de lado ali, ó. Eu vou ficar de lado também, para ver se ela consegue me ver melhor. Agora, muito bom. Muito bom dia, Estela, seja bem-vinda, viu? Alegria tê-la aqui conosco. Tudo bem com você? Desativar mudo. Espera aí. Pode falar, estamos te ouvindo. Estou bem, apesar de tudo, a gente está bem, né? Apesar dos problemas, a gente está bem, porque Deus está conosco, né, irmão? É verdade. Com Jesus no barco pode até entrar água, mas ele não afunda, não. Não afunda de jeito nenhum. É muito bom tê-la aqui conosco, viu, irmão? Seja muito bem-vindo. Obrigada, irmão. E o prazer é meu em estar aqui com todos vocês. Obrigado, irmão. Deus abençoe. Amém. Muito bem. Hoje vamos estar falando sobre... Já falamos um pouco aqui, em outra oportunidade, sobre a igreja, né? Eclésia, né? Um ajuntamento de pessoas chamados para fora, chamados para ir, igreja. E nós somos uma igreja, a Angélica chama aqui carinhosamente de Igreja da Madrugada, aonde homens e mulheres, já chegamos aqui a ter mais de 150 pessoas em uma live, Igreja da Madrugada. Nós somos uma igreja, né, pastor Robson? Deixa eu ver se o seu está fechado. Ah, rapaz, seu palco está fechado, homem. Não pode ficar fechado, não. Pronto, Mário. Mário, é porque eu troquei de aparelho. Porque aqui no iPad o aparelho estava a internet caindo toda hora caindo. Aí eu coloquei aqui no celular para ver se dá para a gente trabalhar aqui com ele, né? Pronto, Sem ficou bem ficar melhor. caindo toda hora. Mas aí vamos lá. Graças a Deus estamos aí na batalha. Igreja, né? É interessante, Mário. Eu tive o privilégio de ser aluno. O meu melhor professor, né? Eu considero ele como o melhor professor que eu já tive, o pastor Milton Torres. Ele foi meu professor de grego, foi professor de português, foi professor de inglês e de método de pesquisa. E quando a gente estudou sobre a palavra eclésia, né? Eu lembro que essa palavra é a palavra composta, formada de dois vocábulos gregos, né? Ek e ousia. E ele contou a história, a etimologia das palavras é um negócio muito bonito, né? Você conhecer a origem das palavras, como elas foram formadas, né? É muito bonito. E ele falava assim, a origem da palavra eclésia é exatamente porque naquele tempo, quando os governantes enviavam um arauto, né, para levar notícias ou um comunicado oficial para o povo era obrigado a sair de suas casas e se reunirem na praça para ouvir o arauto, para ouvir a mensagem do governante. Então, a palavra igreja vem disso. Aqueles que são chamados para sair, né? São chamados para sair, para ouvir uma mensagem. Viu? Interessante, interessante, pastor. Então, eles eram forçados a sair de suas casas para irem ouvir o comunicado do governante. Então, daí vem a palavra igreja, que eles são chamados para sair para ouvir uma boa nova, para ouvir uma notícia, né? Então, muito interessante que nós somos chamados também para ouvir uma boa nova, chamados para sair deste mundo, né? Chamados para deixar para ouvir a mensagem de salvação, né? E a igreja, então, é esse povo que foi chamado não só para sair, para ouvir, mas para ir também, né? Aqui o pastor Dennis Smith ele enfatiza essa questão do chamados para ir também, para compartilhar essa palavra. Então, muito interessante a gente estudar sobre igreja. Irmão Márcio quer falar aí. Márcio, inclusive, está com a mão levantada. Bom dia, Márcio. Tudo bem? Fica à vontade, amigo. Bem-vindo. Bom dia, meus amados. Paz de Cristo, beijo no coração de todos. Amém. O pastor Robson, falando sobre essa questão de sair, né? Para se encontrar. Eu me lembro, Mário, que o meu primeiro encontro com Cristo foi na Igreja Batista, meu irmão, lá no Caminho das Árvores. Quando eu dei por mim, eu estava lá no púlpito, né?
chorando igual uma criança. Dali para cá, nunca mais eu fui o mesmo, porque Deus começou a direcionar os meus passos, né? Fui para a Igreja Universal também, que está se falando de igreja, né? Amém. E o que foi que me trouxe para a Igreja Adventista? Porque eu poderia estar qualquer igreja aí onde eu tomei minha decisão, ou na Igreja Universal. Por que, então, tomar a decisão de me tornar um adventista? Eu tenho aprendido que dentro da profecia bíblica só existem duas igrejas. Não existe mais do que duas igrejas. Existe a falsa e a verdadeira, né? A de Deus e a contrafação da de Deus. Então, foi Apocalipse 18, versículo 4, né? Como os irmãos aí já conhecem, retirai-vos dela, né? O pastor falou, né? Para o povo sair, né? Aí Deus faz um convite para a sua igreja, para o seu povo. Retirai-vos dela. Retirai-vos do quê? Dessa confusão religiosa que hoje nós nos encontramos, né? Muitas igrejas. Uma igreja fala uma coisa, outra igreja fala outra. Mas Deus, através da sua palavra, nos liberta, nos mostra o caminho para a sua igreja trilhar, né? Bendito seja o nome do Senhor. Márcio, muito obrigado por sua participação. Lembrando, queridos, que esse tema hoje, ele fala no sentido não de denominação. Foi correto ali o comentário do Márcio, mas a ideia aqui é de comunhão, de relacionamento, é como pessoas, como indivíduos, sair do nosso estado de mordidão e nos envolvermos como igreja, não ser uma igreja isolada, mas uma igreja ativa. Eu quero saudar aqui a irmã Marta Leite, né? Está aqui conosco, seja bem-vinda, Marta, a esposa do nosso irmão Robert, que descansa em Cristo. É uma alegria tê-la aqui conosco, viu, Marta? Seja bem-vinda. E então, pastor Robson, essa imagem de igreja, a igreja como pessoas, como indivíduos, ela tem um papel importante na história, né, pastor Robson? Exato. Aqueles que, quando homens e mulheres... Estão me ouvindo, Mário? Sim, pastor. Só fechou a Diz que câmera, quando né? homens... É porque é o seguinte, se eu abrir a câmera, eu não vejo o texto. Ok. É porque eu estou no celular. Aqui diz que quando homens e mulheres respondem aos apelos do Espírito Santo para aceitar a Cristo como seu Salvador, eles tornam-se parte desta eclésia, né? Desta igreja, né? Parte dos que foram chamados para ir, né? Para ir para fora, como eu disse, chamados para sair, né? E quando nós estudamos o Novo Testamento, nós descobrimos que há dois aspectos importantes. O pastor Edson até já publicou o texto aí no bate-papo, né? Dois aspectos muito importantes para a igreja. Aqueles que foram chamados para ir são também chamados para aceitar os ensinamentos da Bíblia, né? E Paulo descreve assim, conforme escrito lá em primeira carta a Timóteo, capítulo 3, verso 15, né? Para que, se eu tardar, fiquem cientes de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Esse texto é muito interessante, porque Paulo chama a igreja aí de coluna e baluarte da verdade, né? E o Márcio, contando aí o testemunho dele aí, tem muitas pessoas que estão despertando para as verdades do Evangelho, né? Verdade. Então, aqueles que foram chamados para ir devem crer, viver e ensinar as verdades da palavra de Deus. Então, é importante essa questão doutrinária, né? Não basta ter uma igreja. Eu sempre digo o seguinte, Mário, Márcio teve uma experiência, eu tive a minha experiência também, como foi que eu vim para a igreja adventista. Eu comecei a estudar com pessoas de outra denominação e acabei, né, depois me tornando adventista, e eu não queria ser de igreja nenhuma. A minha concepção é que igreja era igual a política, igual a time de futebol. Cada um tinha o seu e escolhia, e era tudo a mesma coisa, só que era uma politicagem que havia. Mas à medida que eu fui aprofundando os estudos, né, eu não tive opção. Eu sempre digo o seguinte, quando a pessoa pergunta, eu sou adventista por escolha? Não, eu sou adventista por falta de opção. Quando eu olho no escopo das religiões que eu conheço, não é? E vou olhando, não tem como não ser adventista para mim, não é? Eu não consigo me ver em nenhuma outra comunidade cristã. Eu até digo que pode haver salvação para as pessoas em outras igrejas, mas se eu deixar a igreja adventista para uma outra denominação, não vai haver salvação para mim. Porque conhecendo a verdade como eu conheço,
não é? Eu não posso estar em outro lugar, né? Tenho que estar aqui. Então, a verdade, ela tem o seu papel. Então, quando eu estudo a Bíblia com as pessoas, eu digo, se você está procurando apenas uma religião, então qualquer uma pode ser. Você vai procurar aquela que mais se adeque à sua maneira de ver as coisas. Agora, se você está procurando a verdade, conforme as Escrituras, então, amigo, não tem jeito. Você pode andar por onde for, vai cair aqui. Pastor Entendeu? Robson, Diga, Marcos. eu estou falando, aí eu me lembrei de um líder religioso, um padre, conversando com um comportor, e o comportor ficou surpreso quando chegou na sala da sacristia, na biblioteca, e ele viu inúmeros livros de Ellen White lá na estante, na Eu lembro biblioteca. dessa experiência, Mário. Foi lá em Incrível, né? Maués. Isso, incrível Exatamente. aquilo Foi em ali. Maués, Quando lá no Amazonas. exatamente, lá no Amazonas, quando ele disse, olha, se a igreja é verdadeira, eu não sei, mas que vocês têm a verdade que o mundo precisa, isso é. É incrível, rapaz. E eu Ele também tinha a vi coleção da Irmã White completa, né? Esse padre lá. completa. E ele disse que já extraiu sermões dali, e foi um Exato. negócio incrível aquilo ali. Eu vi a doutrina, pastor Robson, kardecista, né? Uhum. Fui espírita durante muitos anos, desde a minha adolescência, que minha avó me encaminhou no espiritismo. E o que me fez ser, quando o Márcio falou ali a experiência dele, eu lembrei da minha. Todos nós aqui temos uma experiência, né, de como chegou até aqui, como você chegou à Igreja Adventista. E foi uma situação assim que eu nunca imaginei que iria acontecer. E de forma assim bem clara, quando eu conheci a mensagem dessa igreja, irmãos, eu não tive dúvida nenhuma, absolutamente nenhuma, porque eu estava buscando isso. Eu passei por outras igrejas também, não vou citar nomes por questões éticas, mas eu passei por várias igrejas em busca de algo que eu estava querendo. E nenhuma delas, pastor Robson e demais irmãos, preenchia o que eu estava querendo. Eu ouvia Irmão Douglas muita está com a mão coisa. levantada, viu, Mário? Ok. E quando eu me deparei com a Igreja Adventista, a mensagem que a igreja pregou, no primeiro dia que eu tive contato com um casal de Adventista, eu fiquei impressionado. A maneira como eles falavam. E aquilo foi, eu comecei a fazer um monte de perguntas. Aí o casal fez assim, olha, eu vejo que você é um jovem muito curioso, não gostaria de estudar a Bíblia? Eu falei assim, eu gostaria sim, mas eu gostaria de estudar esse livro aqui. Aí mostrei o Apocalipse. Aí esse cara olhando um para a cara do outro, como que diz, Apocalipse? Porque eu sempre fui encantado pelo livro do Apocalipse, mas não entendia nada. E quando alguém me explicava Apocalipse, não, sabe, é como se estivesse falando nada para nada. Eu não aceitava, eu achava que estava vazio. Mas quando eu comecei a estudar com os adventistas, gente, era como se fosse uma luva numa mão, encaixava assim. Eu fui ficando apaixonado, pastor Robson. Cada vez que estudava, eu ficava apaixonado, encantado pelo estudo bíblico. Não tive dificuldade nenhuma de aceitar. E eu me lembro, vou passar a palavra para a irmã Núbia, eu me lembro que eu visitei uma vez, eu estava ouvindo, você conhece o irmão Cleves Araújo? Sim, Cleves sim. pregando sobre a igreja. E ele, no seu sermão, eu me lembro como hoje, tem muitos anos isso. E eu me lembro como hoje, quando ele disse assim, olha, se eu não fosse adventista do sétimo dia, ele falando sobre a igreja de Deus, né? Uma mensagem muito bonita, por sinal. Ele disse, olha, se eu não fosse adventista do sétimo dia, eu seria adventista do sétimo dia. Eu fiquei assim pensando, depois que eu vim entender, né? Não é questão aqui de denominação. Uma mensagem que essa igreja tem é diferente. Ô, Mário, Oi. e lembrando uma coisa, nós não estamos aqui defendendo que só vai ser salvo quem é adventista, né? Nós estamos falando a questão de salvação, estamos falando a questão de ensino e doutrina, né? A questão da igreja como coluna e baluarte da verdade. Exatamente. Então, para Deus, a verdade é muito importante. Eu me lembro muito do texto lá de João, nas epístolas, onde ele diz que tenho muita alegria em saber que os meus filhos andam na verdade. Então, é importante, porque a gente deve adorar a Deus em espírito,
e em E verdade. Né? Então, a verdade, ela tem um papel muito importante, porque, afinal de contas, é a verdade que liberta. Isso. Nós sabemos que há pessoas salvas e sinceras em várias denominações, em toda denominação, gente que não está em denominação nenhuma, mas tem servido a Deus de acordo com aquilo que tem aprendido. Exatamente. Mas quando se trata de ensino bíblico, de doutrina bíblica, realmente a gente tem que dar o braço a torcer. E você falou do padre, e eu me lembrei que existem pastores que sabem disso, pastores de outras denominações que admiram a igreja, que sabem. Né? Eu lembro que quando estava no teológico, 2 amigos meus foram comportarem em Goiás e lá encontraram um pastor de uma outra denominação que também, à semelhança do padre, tinha os livros da CPB, vários livros da CPB. E ele disse assim: eu sei que vocês estão certos nesses aspectos aqui. Eu sei. E até o colega perguntou a ele: mas pastor, então se o senhor sabe, por que o senhor está aqui? Ele disse: porque esta igreja é quem paga o meu salário, esta igreja é quem me mantém. Né? Então, veja, existem pessoas que sabem das coisas, mas eu sei que muita gente que tem conhecimento da verdade, no momento certo, quando houver todo esse movimento que nós sabemos que a profecia aponta, muita gente vai se unir à igreja, né? Que tem ensinado essas verdades que muitos têm negligenciado. Né? Muito bem, deixa a irmã Núbia falar, que tem um outro aspecto importante também a respeito da igreja nesta manhã. Pois não, irmã Núbia, bom dia. Bom dia, obrigada. Eu só quero também compartilhar com vocês um testemunho com uma freira. Quando eu conheci a doutrina, que eu me decidi pelo batismo, assim, foi tudo muito rápido, foi por causa da doutrina do sábado, né? E aí eu estava no Ceará nessa época e depois eu mudei para Valença, no estado do Rio. E lá, um dos meus filhos tinha uma alergia muito forte, tinha urticária, tinha alergia a frutos do mar. E aí eu, através de uma amiga, soube de uma freira que ela dava consultas e preparava medicação natural. Ela tinha o consultóriozinho dela. E então, por causa dele, eu fui lá conversar com essa freira. E ela realmente passou, ela preparou um medicamento, né? No dia da consulta, ela marcou, uns dias depois eu voltei para pegar. E eu vi na parede do consultório dela lá um pensamento que as árvores, os frutos, as raízes, as folhas, Deus tinha deixado para a saúde do homem. E embaixo, Helena G. White. Aí eu falei, eu não acredito, uma freira. Aí eu perguntei para ela, eu disse para ela, eu falei: olha, irmã Nelcina, essa escritora é uma irmã nossa, é da nossa igreja, e ela tem livros sobre saúde. O que ela puxou e me mostrou? A Ciência do Bom Viver. Ela disse: pois tudo que eu faço é porque eu tiro dos livros dela. Eu falei: meu Deus, tanta gente na igreja que tem muita gente que nem sabe, né, os ensinos da senhora White para tratamento. E essa freira passou a trabalhar depois que conheceu os ensinos da senhora White sobre os tratamentos naturais. Aí eu aproveitei, né, na próxima consulta que eu fui, eu levei para ela um grande conflito. Eu digo: olha, esse livro também é dela, a senhora leia com muito carinho. Tá bom. Tá, obrigada. Obrigado, irmã Núbia. Interessante isso aí, viu? Arnaldo? O irmão Mário, irmão o pastor Robson também, comentando aí sobre pastores que têm conhecimento, têm livros nossos. Eu me recordo que o pastor Daione, que está aí na região de Barreiras, ele daqui da nossa cidade, né? Nasceu na igreja de Vila Riachão, igreja que a gente ajudou a fundar. E no período de colégio dele, ele fez um trabalho de comportagem aqui em Tapetinga e vendeu uma coleção de livros para um pastor de uma outra denominação aqui. Quem fazia a cobrança era eu, né? Eu me recordo muito bem que diversas vezes eu fui lá fazer a cobrança das mensalidades desse livro, dessa coleção de livros. Então a gente sabe que Deus tem a sua forma de colocar a mensagem em cada lado, né? Em cada lugar, em cada igreja, de forma que ele tem conhecimento da verdade, esse pastor, né?
porque tem aí coleções nossas de livros. Mas o que eu quero falar, na realidade, com relação à igreja, como alguns de vocês já sabem, eu nasci na Igreja Adventista. Mas houve um tempo da minha vida que eu dizia assim, olha, quando eu tiver de maior, independente, não depender mais de meu pai, eu vou ser da igreja. Só estou na igreja porque meu pai me conduz à igreja, joga duro com a gente. Mas quando eu tiver com meus documentos em mão, que eu ganhar o mundo, eu quero saber de Igreja Adventista nada. Mas Deus tem forma de trabalhar. E eu fui conhecendo a verdade, fui vendo que aquilo que ele ensinava condizia com a realidade do que estava na Bíblia, fui comparando com outras igrejas e vi que realmente existia falta em outras igrejas que completavam essas verdades que a gente conhece hoje. Eu falei, não, meu lugar é aqui. Eu não posso sair daqui para ir para outro lugar. Eu tenho que fazer a vontade de Deus na Igreja Adventista e permaneço até hoje, graças a Deus. Amém. Amém. Deus seja louvado. Obrigado, Arnaldo, por sua Por participação. nada. Oi. Quem vai? Pastor Robson, dê sequência, por favor. Pronto. Aí o outro aspecto importante da igreja, né, revelado aí na primeira carta de João, 1 João 1:3, né? O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Então, o segundo aspecto vital da igreja é o que o Novo Testamento chama de comunhão. No sentido mais simples, comunhão não é um conceito novo. De fato, de certa forma, nós comungamos quando vamos ao culto, adorar no sábado, ou quando nos juntamos num evento social da igreja. No entanto, o conceito de comunhão aí do Novo Testamento, ele é bem mais abrangente do que a maioria dos cristãos pensam, né? A palavra grega, e nós usamos isso há muito tempo na igreja, havia isso aí, alguns que são mais antigos lembram dessa palavrinha que a gente usava nos encontros que a gente tinha, né? Antes que os pequenos grupos fossem realidade, já existia esses encontros da igreja de comunhão chamado de koinonia. A koinonia é comunhão. Então, a forma nominal desse termo significa partilhar, participar, junto ou estar envolvido, né? Estar envolvido ativamente em algo. E a forma verbal, ela significa comunicar, distribuir e transmitir. Por isso, koinonia significa bem mais do que simplesmente estar junto no templo para adoração de sábado ou participar de alguns jogos e atividades juntos num evento social. O significado de comunhão no Novo Testamento é bem mais profundo, irmãos. Em essência, significa ministrar a outra pessoa, ou seja, é um ministrando ao outro, um apoiando o outro. Não é simplesmente saber o nome das outras pessoas, onde elas vivem, e calorosamente cumprimentá-las no sábado pela manhã nos encontros da igreja, mas significa compartilhar a vida com essas pessoas, as esperanças, os sonhos, as lutas, as dores, as dificuldades. Então, a comunhão que se espera ter entre o povo de Deus é mais do que simplesmente se conhecer, mas é compartilhar a vida, compartilhar as coisas, né? Nós somos companheiros de jornada. Significa permitir que Deus nos use para ministrar a outras pessoas. É a vida de serviço, né? Estar dispostos a servir uns aos outros, tá certo? Então, de acordo com o Novo Testamento, uma igreja que tem comunhão é uma assembleia de indivíduos chamados por Deus para fora, para o mundo, para tornar-se uma comunidade com doutrinas bíblicas em comum e que ativamente comunica, distribui, transmite e ministra a outras pessoas, né? Se os cristãos não estiverem nesse tipo de relacionamento uns com os outros, eles estão ficando muito aquém do plano de Deus para a sua igreja. Nós devemos continuar guardando o sábado e indo à igreja, mas se não estivermos em genuína comunhão cristã do tipo koinonia, nós verdadeiramente não estaremos experimentando a definição da igreja de Deus em sua máxima capacidade. E aí eu me lembro que um dos termos que a gente usava para a igreja, quando começou esse movimento Pequenos Grupos, era uma comunidade de amor, né? Uma comunidade de amor. Então, a igreja é essa comunidade onde nós buscamos apoiar e buscamos apoio uns dos outros, né?
em todas as coisas, né? Nas nossas lutas, nas nossas dificuldades, nos nossos problemas, nós estamos juntos, nós somos um corpo, né? Fazemos parte de um mesmo corpo, tendo como líder, como cabeça Jesus Cristo, e estamos aqui para servir uns aos outros. Então nós precisamos ter esse conceito de uma comunidade de amor, uma comunidade que está aqui para se apoiar, para se ajudar, para servir um ao outro. Inclusive, na nossa cerimônia de Santa Ceia, nós temos, nos momentos que antecedem a ceia, nós temos uma outra cerimônia chamada de lava-pés. E o lava-pés é muito significativo, porque no lava-pés nós expressamos de forma simbólica, né? De forma prática ali, lavando os pés uns aos outros, nós demonstramos a nossa disposição de servir, de ser servo do outro, né? E isso é muito importante. Ok, pastor Robson. E eu me lembro, pastor Robson, também de uma situação que eu presenciei, eu vivi isso. Eu passei um período na minha caminhada cristã, logo ali, uns 3, 4 anos da minha caminhada cristã, eu passei um período complicado da minha vida como cristão, e a igreja, ela chegou junto comigo, irmãos. A igreja me amparou, me deu suporte, não é? Eu tinha visita quase todos os dias de amigos que iam lá e oravam comigo, me ajudavam. Eu não tenho vergonha nenhuma de dizer para vocês que durante 4 meses, a igreja me sustentou. Literalmente a igreja me sustentou. Isso faz uma diferença, irmãos, isso fez uma diferença na minha igreja, na minha vida. Primeiro, porque pastor Robson e demais amigos, quando eu conheci essa mensagem, eu me apaixonei pela mensagem da igreja. Como eu falei no início, eu vim em busca disso, eu estava querendo, mas não me completava. Todas que eu visitei, com todo carinho, com todo respeito, são homens e mulheres de Deus, como o pastor Robson falou no início da nossa live, que não se trata de denominação. Há pessoas sinceras e salvas em várias elas, que no tempo certo o Senhor vai colhê-las para a sua igreja. Mas foi a mensagem, a doutrina que eu estava buscando, a verdade que eu queria, eu encontrei aqui. Então, quando eu precisei da igreja, a igreja, sabe, não é que eu cheguei lá pedindo ajuda, irmãos, eu estou precisando de... Não. O relacionamento da igreja comigo era tão forte como é hoje, que os irmãos perceberam a situação, foram me visitar, conversamos, Mário, me ampararam. Pois não, pastor? você lembra da irmã Estelita, não lembra? Sim, Estelita Veglebar? Lembro, sim. Você lembra? Eu me lembro bem que a irmã Estelita, ela contando o testemunho, já descansa no Senhor, né? Mas ela veio de uma outra denominação também, e ela disse que quando ela chegou na igreja aí, ela encontrou uma família. Lembro, sim. E ela gostava de dizer que a igreja era a família dela. Né? Então, assim, eu sei que o tempo já está avançado, Mário, mas tem um testemunho de uma irmã nossa lá de Botirama que foi fantástico. Se você me der a oportunidade, eu poderia contar aqui, tentar encurtá-lo, né? Mas é um testemunho que mostra como a igreja deve agir. Fique à vontade, pastor Robson. Dá para contar? Veja, essa irmã, ela era casada com um camarada de uma outra denominação e enfrentava uma tremenda luta com esse marido. E ele, para tentar afastá-la e a filha da igreja, ele se mudou de cidade e eles foram morar em uma cidade de Minas Gerais. E ele saiu procurando uma cidade que não tivesse igreja adventista, exatamente para a mulher não ir para a igreja. Entendeu? Ele saiu procurando uma cidade que não tivesse igreja adventista. Chegou numa cidade, ele pensou que não tinha igreja, mas ele se enganou, tinha um grupo lá, e esse grupo a irmã começou a congregar, e foi uma bênção que eles fizeram um trabalho lá e tal, não é? Nessa cidade. Não é? E o que é que aconteceu nesse... Aí ele saiu procurando outra cidade, tornou-se mudar, chegou noutra cidade, não tinha, acabaram fundando até uma igreja nessa cidade lá, onde não tinha. Mas eu sei que ele chegou numa cidade, Mário, onde realmente ele pensou que não tinha igreja, e a irmã saiu procurando, não achava, mas um dia achou. E eles estavam passando por uma situação financeira muito difícil, eles não tinham móveis, essas coisas, eles não tinham nada em casa, estavam passando uma situação muito complicada, mas esse camarada com o coração duro, não é? E ele querendo atrapalhar a vida.
E o que é que acontece? A irmã encontrou a igreja. Encontrou a igreja, fez amizade com os irmãos, e os irmãos descobriram a situação deles. E sabe o que é que os irmãos fizeram, Mário? Eles fizeram uma campanha, Mário. Rapaz, eles conseguiram fogão, mesa, móveis, sabe? Fizeram cestas básicas. Eles encheram um caminhão de coisa. E um dia, sem avisar, chegaram lá na casa desse cidadão, com todas essas coisas no carro lá. Olha entendeu? Só. E levaram tudo para eles lá. Olha, foi um impacto tão grande. Esse camarada desabou, Mário. Eu não sei como é que ele está hoje, mas na época ele acabou sendo batizado, se tornou adventista, rapaz. Amém. Não sei como é que ele está hoje. Mas olha, foi um impacto tão forte o que os irmãos fizeram, a atitude dos irmãos, sem falar nada com eles, juntaram tudo lá e fizeram essa campanha e compraram. Eu sei que levaram de tudo para ele, que ele ficou, sabe, assim, ó, começou a chorar e pediu perdão à esposa. Foi uma bênção, assim. Então, é isso que é a igreja. Isso é que é a igreja. Isso é que é a igreja. Pastor Edson, sua participação, homem de Deus. Amados, eu amo mesmo ver as explicações do pastor Robson. E eu me contei um testemunho no meu pequeno grupo ontem. Maílda está aqui, ela ouviu. E eu fiquei me segurando para deixar para contar no sábado, viu, pastor Robson? Mas você contou essa experiência agora, então me futucou. Então, vem a bênção. O que acontece, queridos? Nós estamos estudando na teoria. O povo de Israel estudava também essa teoria do que é eclésia, o grego, isso. Eles se seguravam, ou preservavam a doutrina de tal maneira, tão assim, enfático, que acabaram crucificando a Cristo por deturpar as verdades doutrinárias que eles tinham que entender na íntegra. Então, nós, adventistas, também temos o mesmo risco hoje de estudarmos teoria, ouvirmos os outros fazendo e nós não sermos essa igreja, porque a igreja não é telhado, paredes, porta e bancos. Na realidade, igreja somos nós que nos juntamos numa mesma fé, num só Deus, num só batismo, nos tornamos uma família. Por isso, quando brincamos aqui, é uma brincadeira certa, que somos uma igreja na madrugada, mas na realidade pertencemos a uma denominação Igreja Adventista do Sétimo Dia, cujo cheio de defeitos continua sendo a menina dos olhos de Deus, e Deus está reunindo esse povo, e o irmão Mário sempre enfatiza, existe uma outra igreja lá fora, em outras denominações, que, como o Arnaldo já mencionou, vai ouvir o sai dela, povo meu, não é isso? Foi você, Arnaldo, que contou isso, não foi? Ou foi o Márcio? Foi o Márcio. Isso é a minha idade, viu, Márcio? Já viu que a troca... Então, veja bem, na vigília do MASC, ontem, Deus me deu muitas, mas muitas bênçãos e vitórias. Sempre o irmão Sênio fala, fique atento ao longo do dia. Se você pediu para receber o batismo do Espírito Santo, agora deixe ele te usar. Eu vou mostrar umas fotos agora, e eu confesso que nós somos mais felizes quando nós deixamos o Espírito Santo guiar. Eu sempre enfatizo Romanos 8,14. Se eu não deixar o Espírito Santo guiar até mesmo o nosso lazer, nós vamos perder. Então, veja, ontem ainda estou de férias, eu pensei ali nas minhas férias fazer uma pedalada até a praia. E me preparei a bicicleta e não fui até a praia. Eu saí daqui até Niterói, com direção a Araruama. Pedal de daria uns 130 quilômetros. E aqui eu tive que fazer a travessia de barco, porque não dá para ir de bicicleta pela ponte Rio-Niterói. Aí, não sei se vocês veem, no barco dá para ver o barco aí passando pela ponte Rio-Niterói. Então, eu cheguei em Niterói, foi muito boa a visita, e ali, na barca, eu liguei para minha sogra, eu precisava resolver um assunto antigo de família, mas, graças a Deus, enquanto eu estava fazendo a travessia, minha sogra disse, olha, seu sogro não está aqui, ele está aí em Niterói, então
eu percorri só 60 quilômetros, não precisei ir a Araruama. Então, eu conversei, passei a tarde ali conversando, acertando, ajustando. Graças a Deus, Deus conduziu detalhes. Em algum momento, eu conto esse testemunho do que Deus faz quando guia a vida da gente. Mas o que eu quero enfatizar é a próxima foto que eu vou contar. Na volta, mesmo o céu estando azul, bonito, em Niterói, quando atravessei a barca, que cheguei do outro lado, no Rio, armou um temporal. Não foi uma chuvinha, foi um temporal. Nisso, a chuva deu uma amenizada, eu percorri de bicicleta mais um trecho, deu mais uma amenizada, percorri mais 5 quilômetros, e nisso que a chuva, de repente, num ponto, a chuva apertou de uma tal maneira que eu fui para debaixo de um viaduto me acolher, me proteger daquela chuva tão forte. Naquele momento, eu me aproximei de um casal, moradores de rua há um bom tempo. Usuário de drogas há um bom tempo, já pararam 10 meses, voltavam, recaídas, e agora eles estavam ali sem usar drogas há um tempo e querendo voltar para a família, pedir perdão à família, o filho pródigo querendo voltar, e eles simplesmente não tinham mais como, forças e nem coragem de pedir perdão à família. Mas a chuva foi tão forte naquele trecho que eu fui me abrigar lá. E confesso para vocês, falei, puxa, eu tenho medo de ser assaltado aqui, levarem meu celular, minhas coisas. Mas algo me disse, vai lá, vai lá. E quando eu me aproximei desse casal, eu percebi que eles não estavam bêbados, não estavam drogados, estavam sóbrios, estavam com uma Bíblia ali em cima do colchão onde eles dormiam. E eu falei, que bom, vocês estão com uma Bíblia, que Bíblia bonita. E conversando com eles sobre a Bíblia, eles falaram, o outro começou a chorar, falou, eu larguei os caminhos de Deus e olha onde eu vim parar. Aí a outra mulher falou assim, realmente acabei tendo que deixar meus filhos com a minha avó, com a minha mãe, e estou trazendo transtornos, eu estou arrependida, mas não tenho forças. Aí nisso eu não contei um detalhe, quando eu estava chegando, aquele rapaz virou para a mulher e disse assim, olha, esse é o anjo que eu sonhei ontem, que viria aqui ajudar. Glória a Deus. Amém. Aí eu falei, como assim? Eu não sou um anjo, não. Eu sou um ser humano. Comecei a conversar. Resumindo a história, de 4 e pouca da tarde até as 6h30, estudamos a Bíblia, estudamos Daniel capítulo 2, vi que eles realmente conhecem a Bíblia. E ali, naquele momento, ela chorando, disse assim, quando o senhor chegar em casa, o senhor liga para minha família para saber se eles me perdoam? Olha Aí só. ela me deu o telefone. E algo me disse no coração, não tenha medo de usar o celular, usa o celular agora, liga agora. Eu falei, olha, eu vou ligar agora. E eu liguei. Realmente está lá uma família destruída, machucada, eles já aprontaram bastante realmente, mas estavam à procura deles desde maio do ano passado. E naquele momento, eles se conversaram por telefone, e ela é da terra da Cristina, São João. E a moça, a mãe dela, mora perto, colado, e ela, inclusive, conhece a igreja onde eu vou pastorear. Louvado seja Deus. Eu seja louvado. Olha, a senhora mora aqui, conheço a igreja adventista. Falei, olha, eu vou estar sendo apresentado nesta igreja, vou estar pregando nessa igreja agora de domingo. Então, vocês estão convidados a estarem lá, etc. Conversamos, ficamos animados. Resultado, vou mostrar a foto, eles foram ontem para casa. Glória a Deus. E saíram das ruas, esse casal aí. Tem muitos detalhes envolvidos. O que eu peço a Deus é que agora eles aceitem continuar buscando e saindo de onde estão, sendo libertos e indo. Amém. Braço Jesus com tudo. Então, o que eu queria mencionar a vocês é o seguinte: se deixar ser usado, eu tinha um pequeno grupo, eu tinha horário para chegar. E esse mesmo percurso na ida eu gastei quase 2 horas, então o percurso da volta eu tinha que fazer em 1 hora para conseguir chegar no meu PG, mas cheguei. Então eu confesso Amém. que
gratificante. E agora a irmã Ildete me mandou ontem também, olha, queridos, quando a gente estava desde as 2h, 2h30, na vigília do MASC, pedindo para Deus nos usar, e Ele nos usando, a gente fica transbordando de alegria. Só que a irmã Ildete me mandou algo que eu não posso deixar de compartilhar. E use para dar testemunho. Eu falei, tá bom, irmã Ildete. Olha esse trechinho aqui, ó. Deus, segundo parágrafo, Deus não pretende que nos tornemos eremitas ou monges, que nos afastemos do mundo, a fim de nos consagrar a práticas de piedade, ou seja, nos reunirmos na madrugada apenas para ficar piedosamente ouvindo mensagem. Nossa vida deve ser tal como foi a de Cristo. Dividir-se entre o monte da oração e o convívio das multidões. Aquele que não faz senão orar, ou em breve deixará de o fazer, ou suas orações se tornarão formais e rotineiras. Deu para ler aí? Eu sei que está... Deu sim, pastor Écio, deu para ler. Então, ou seja, se nós estivermos aqui na madrugada se orgulhando por 2, 3 ou mais anos aqui e não estivermos lá na ação sendo usados pelo Espírito Santo, nós vamos ver Jesus mais no meio do povo, da multidão, do que na igreja. Acho que nós veremos mais Jesus lá nas ruas hoje também, nas pontes ali, tirando pessoas da rua, levando salvação, do que em encontros na igreja. Tanto que há poucas citações dele na igreja, e uma delas é com o chicote na mão, derrubando Verdade. Então, eu não sou contra, não estou aqui contra a denominação adventista, pelo contrário, é a igreja de Deus, é menina. Porém, essa igreja tem o sentido de sair, ela tem que sair das 4 paredes, esqueça 4 paredes e vá mais para a rua do que estarmos dentro do calor do aquecimento. Inclusive, eu estou tocado a pedir algo para vocês. A vozinha sofrida, que ficou com os 4 filhos dessa senhora, né? Ela falou, olha, eles virão para aqui, a gente vai abrigar, mas não temos o que comer hoje aqui. Como é que eu vou abrigar mais eles? Eu não... Mas manda eles virem, demos o dinheiro da passagem. O pessoal da Colurbe falou, não, eu tenho meu cartão aqui, eu pago o trem, e vamos lá, juntamos, e eles foram para casa. Só que hoje tem uma missão de alimentá-los. Eles, na última crise, perderam... A avó deu tudo, deu fogão, deu geladeira, pensou que eles não iam aparecer mais. Eles têm casa. Então, muitos moradores na rua têm família, porém eles não têm Jesus. E quem vai levar Jesus a eles somos nós. Só que eu não aconselho vocês saírem para debaixo das pontes procurando, mas deixe o Espírito Santo levar aqueles que estão prontos para saírem de lá. Nós vamos abençoá-los. Então, esse é o meu testemunho, irmão Mário, porque exatamente coinonia, a igreja, a eclésia, sair para fora, é estarmos lá deixando ser usados. Olha, não fui à praia, não fui fazer o que eu queria, mas guiado por Deus fiz coisas melhores. Eu estou aqui transbordando de alegria. Glória a Deus. Glória a Deus. Irmão Mário, eu penso que nós podemos contar com vocês. Eu, inclusive, já tenho Deus me falando no coração que eu devo pegar uma das minhas igrejas, pegar a tesouraria da igreja. Eu sempre aconselho isso, né, irmão Mário? Quando vamos ajudar alguém, colocar lá na tesouraria da igreja. Então, eu vou providenciar isso. Agora estou em transição do distrito, mas eu vou arrumar uma tesouraria e vou contar com a ajuda de vocês, depositando lá na ADRA dessa conta que nós vamos postar no grupo, para ajudarmos essa família, de fato, ver que existe uma igreja que se importa e quer salvá-los e apresentá-los a Jesus. Conte com a gente, pastor Écio. Pode contar com essa igreja. Pedir licença, tá, irmão Mário, para a gente postar lá uma conta assim que eu conseguir. Pode sim, pastor Écio. Vamos hoje ajudar essa pessoa. E espero que eles realmente estejam na igreja domingo e que não recaiam de novo. Falei, vocês podem recair, mas Jesus já achou vocês. Amém. Que coisa linda. Louvado seja Deus, né? Duas experiências tremendas aqui do pastor Robson e a do pastor Écio. As coisas, pastor, eu sempre lembro da sua frase aqui, ó, todo
todo, Romanos 8,14. Eu não esqueço, eu passo o dia lembrando, isso parece um negócio assim, ó, precisa lembrar disso o tempo todo. Todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Louvado seja Deus por isso. Pastor Edson, muito obrigado pela participação. O pastor Robson, conclua, por gentileza, porque aí a gente já entra na parte final. Não, rapaz, aqui agora só oração, Mário. Depois de um testemunho dele, não posso dizer mais nada. É verdade. Muito impactante. Louvado seja Deus. Eu só queria lembrar de uma coisinha aqui. Pois não, pastor Robson. Pastor Edson falando de idade, né? Dizendo que é a idade. O homem pedalou 60 quilômetros e vem com essa conversa de idade. Veio para cá com essa história de velhinho. Para tirar ainda muita gente aí das ruas e levar para Jesus. Que Deus seja louvado. Amém. Parabéns, pastor Edson, pela atitude, viu? Toma aí o exemplo aí do pastor Edson, é um gatinho coroa que está pedalando, tem muita gente aí com a barriga grande. Deixa eu corrigir o seguinte. Não é usar o exemplo do pastor Edson, não. Deixa eu corrigir uma coisa. Queridos, é só pedirmos. Eu estou contando, se eu levantei 2 da manhã e fiz a vigília até 6h30, a vontade é ir dormir, né, pastor Robson? Depois, é isso mesmo. E o irmão Zeno fala, não vá dormir. Então, um exemplo que vocês têm que, na verdade, seguir é: vamos participar das vigílias do MASC. Vamos participar da busca pelo Espírito Santo. E, simplesmente, eu não pedi, mas no dia anterior, esse casal da rua sonhou comigo. Então, esse rapaz... Então, é o seguinte, deixa o Espírito Santo dizer, olha, ali vai alguém vazio do eu e cheio do Espírito. Eu não quero dizer a vocês que eu estou cheio agora, eu vou precisar me encher hoje de novo. Com certeza. Mas eu quero dizer que, estando cheios, Jesus vai usar você. É só isso que o exemplo é de Jesus, porque ele andava todos os dias cheios. Eu um dia ando cheio, outro dia vazio, um dia eu sou benção, um dia eu perturbo em casa. Oh, meu Deus, eu quero... É uma luta, gente. Pastor Edson, pastor Robson, muito obrigado. E a gente não pode, pastor Robson e demais amigos, se encerrar essa live sem fazer um apelo. Não tem como, irmãos. Eu pergunto para você, queridos, em nome de Jesus Cristo, quer você ser uma igreja útil? Quer você se levantar? Igreja viva, né? Igreja que se move, uma igreja de movimento, uma igreja viva. Eu quero ser essa igreja, pastor Edson. Eu quero ser esse instrumento na mão de Deus, que Ele use cada um de vocês, cada um de nós. Com nossas mãos erguidas, vamos clamar ao Senhor que nos use neste dia, hoje, que você e eu sejamos um instrumento de Deus para levar salvação. Eu quero compartilhar com vocês esse louvor aqui, pastor Edson. Tenho certeza que vocês conhecem e vai cantar junto comigo essa música.
Que o Senhor Jesus vivifique cada dia a sua igreja. E chegamos ao final, queridos, de mais uma madrugada com Deus, muito feliz pelas experiências que aqui vivemos. Quero saudar de uma forma muito especial, pastor Edson, ao nosso querido irmão Flávio, que está aqui conosco. Muito bom dia, Flávio, seja muito bem-vindo. Flávio faz parte também da Madrugada com Deus, entrou agora e já pediu para fazer parte do grupo da Madrugada com Deus. Seja muito bem-vindo, Flávio, uma alegria ter você aqui conosco, viu? Deus abençoe a todos. Lembre-se sempre, queridos, de uma coisa. Nós falamos sempre isso aqui. Lembre-se sempre, irmãos, eu oro por você, você ora por mim, e Deus sempre vai estar agindo por cada um de nós. Eu quero convidar aqui o meu pastor Edson, que faça, então, a oração encerrando a live dessa madrugada, pastor. Oremos, então. Senhor Pai amado, que alegria, Senhor, estarmos na Tua presença, junto com outros irmãos, isso é igreja, estarmos reunidos para ouvirmos, sairmos do conforto, sairmos da cama, sairmos do quarto, irmos para um canto para ouvirmos Tua palavra, ouvirmos aquilo que o pastor Robson mencionou, quais são os anúncios, tarefas, as missões que o Senhor tem para a sua igreja no dia de hoje. E a igreja deve sair para fora. Ela deve sair agora para iluminar o mundo. Moisés desceu do monte com o rosto brilhando, Senhor. Então, nós queremos sair daqui. Talvez ainda não será possível sairmos apenas já para a atividade. Ainda vamos ler o Reavivados, vamos ainda estudar a lição da escola sabatina, e ainda vamos, Senhor, buscar mais o Espírito, mas pedindo que esvazie o nosso eu. Ninguém será cheio do Espírito ainda tendo o eu no coração. Então, esvazie, crucifique o eu, Senhor, para nós. Nos abençoe quanto a esta questão e nos dê agora a direção para o dia de hoje. Agora mova, Senhor, o coração das pessoas, não só aqui do grupo, outras que vamos fazer contatos, para ajudar essa família de novo a terem as coisas, a continuarem libertos das drogas, continuarem buscando um tratamento. Quem sabe devemos encaminhá-los para uma clínica, mas uma coisa é certa, primeiro, eles já encontraram, que é Jesus. Então, Senhor, mova o coração das pessoas que o Senhor quer que ajude e façamos a diferença na vida. Isso é Caleb, isso na realidade é a igreja, isso na realidade é sermos cristãos. Então, ajuda-nos a vivermos a vida de Cristo também hoje, todos os dias da nossa vida, abençoando também a cada um aqui nos seus problemas e dificuldades familiares, doenças, enfermidades, mas eu sei que o Senhor está atuando e curando. Agora, em especial, cure a nós mesmos da Amém. doença do pecado e do egoísmo, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Muito obrigado, pastor Edson, obrigado, pastor Robson, a todos vocês que participaram, que o Senhor proporcione a cada um de nós um dia na sua presença. A gente se vê amanhã, às 4 horas da manhã, para mais um encontro com Deus na madrugada. Semana de oração, abraço. né, Mário? Oi? Temos que já falar, né? Semana de oração aí, de sábado. E começa sábado, viu? Começa sábado. Vai convidando as pessoas que já vou colocar no grupo o convite, está quase pronto. Ok. Um grande abraço a todos, Deus abençoe e fiquem todos na paz do Senhor Jesus Cristo. A gente se vê amanhã, às 4 horas da manhã.